galerinha, beleza? Tudo bem? Na aula de hoje vamos falar o que então? Frações decimais ou fração decimal versus números decimais. Mas como assim, professor? Uma fração decimal, um número decimal? Galerinha, tem tudo a ver. Vamos lá então? Primeiramente, o que são números decimais, professor? A gente já viu anteriormente que os números decimais são aqueles números que possuem vírgula, certo? Então, um exemplo lá, querendo ou não, nós podemos ter o quê? Um número dividido por 10, 100 ou 1000, na casa dos décimos, centésimos ou milésimos. Como assim, professor? Nós temos ali, ó, um exemplo, galerinha, 0,2. O número 0,2 é o quê? 2 décimos, ou seja, é 2 dividido por 10, perfeito? Vamos lá, então este número, professor, tem uma relação com uma divisão por 10? Tem sim. Vamos lá, outro exemplo. Nós temos o número 0,34 centésimos. Tem relação direta com a divisão por 100. Vamos lá? Que número mais nós temos? O 0,145. Olha lá, 145 milésimos. Então, na própria nomenclatura, nós sabemos que tem a relação com uma divisão por 1000. Mas, professor, como que eu vou encaixar tudo isso? Ó, observa que eu tenho uma fração e aqui eu tenho um número decimal. Como que eu vou fazer isso, professor? Qual é essa relação entre a fração decimal e o número decimal? Vamos lá então, galerinha? Primeiramente, ó, observa aqui meu exemplo. Como que eu vou transformar um número decimal em uma fração decimal? Primeiro, observa ali comigo, ó, eu tenho um exemplo do número 0,8. O número 0,8 decimal, 8 décimos, ele é exatamente a mesma coisa do que fosse o quê? 8 dividido por 10, ou 8 décimos. Como assim, professor? Observa que o segredo está aqui, galerinha. Se eu tenho apenas um número, uma casa decimal aqui, ó, um número após a vírgula, ou seja, para a direita da minha vírgula, eu sei que a divisão vai ser por 10. Então eu apago a vírgula, tiro ali o número, deixo apenas ele, tá ok? No meu numerador e coloco a divisão por 10. Vamos lá? Observa o meu próximo exemplo, galerinha. Eu tenho o número 0,25. O número 0,25, professor, qual que é o primeiro passo? Vamos tirar a vírgula? Se eu tirar a vírgula, fica 0,025, certo? 0,25, o zero eu posso desconsiderar, porque não vai interferir em nada. Então, se eu tirar a vírgula aqui, ó, eu tenho o número 25. Correto, galerinha? O 25 vai ficar no meu numerador, ou seja, o número de cima. E o denominador, professor? Quem eu coloco no denominador? Vamos lá. Quantos números ali, galerinha? Quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula? Para a direita da minha vírgula ali? 2 números, certo? 2 casas decimais. 2 casas decimais, galerinha, equivale a 100. Olha lá que legal a brincadeira. Ó, uma casa decimal, 1 zero. Então, é uma divisão por 10. Ó, 8, apenas uma casa, então vou dividir por 10. Agora, quando eu tenho 2 casas decimais, 2 zeros, vou dividir então por 100. Professor, olha só que legal! E se eu tenho 3? Então, vamos lá. 0,451. Como que vai ficar então, professor? Ó, vou tirar a vírgula, fica 451, tá? E no denominador, vou ver quantas casas decimais eu tenho. Como são 3, ó, 3 zeros. Então, a divisão vai ser por 1000. Beleza? Mas, professor, e caso eu tenha um número inteiro ali antes da vírgula? Vamos lá? Olha esse exemplo, ó. Eu tenho o número 3,41. Vou transformar ele em uma fração decimal. Como que eu faço, professor? Olha só, galerinha, podemos transformar em 2 tipos, tanto numa fração imprópria quanto no número misto, tá? Então vamos lá. Primeiro, em uma fração imprópria,
Como que vai ficar? Tira a vírgula, 341. Correto? E agora eu vou dividir por quem? Vou colocar quem no meu denominador? Duas casas decimais, ou seja, 2 zeros. Então eu tenho dividido por 100. Então aqui é uma fração imprópria. Como que seria um número misto, professor? Posso também, galerinha, fazer da seguinte maneira. 3, que está antes da minha vírgula, é o meu número inteiro. Então fica 3 inteiros e 41 centésimos. Beleza, galerinha? Professor, e agora? Beleza, eu entendi como é que eu faço para transformar os números decimais em frações decimais. E agora, como que eu faço, professor, para transformar uma fração decimal em um número decimal? Vamos lá, então? Observa aqui no meu exemplo, galerinha. Eu tenho o número 27 centésimos. Como que seria o meu número decimal dessa minha fração decimal aqui, galerinha? Basta a gente fazer o quê? Pega o numerador aqui, pega o meu numerador, o 27, o número 27, ok? E vamos colocar a vírgula agora. Mas de que maneira, professor? Quantos zeros eu tenho aqui no meu denominador? 2 zeros. Então eu tenho que ter o quê? Quantas casas decimais depois da vírgula? 2. Então vamos contar? Ó, o 7 aqui é uma, o 2 é outra. 2. Põe a vírgula ali. E agora, professor, ficou muito esquisito. Acrescenta um zero, galerinha. É só acrescentar um zero na frente que você vai ter um número. 0,27 é a mesma coisa do que 27 centésimos ali da minha fração decimal, tá? Mas, professor, se fosse um número impróprio, uma fração imprópria, perdão, se fosse uma fração imprópria, como é que eu faço, professor? Vamos lá. O número 446, galerinha, dividido por 100. Vamos lá, como é que eu faço? 446 centésimos. Vamos lá? Novamente, copia o número 446 e vou colocar a vírgula. Quantos zeros? 2 zeros. Significa 2 casas decimais. Vamos lá? Contando da direita para a esquerda, 1, 2. Põe a vírgula, 4,46. 446 centésimos, 4,46. Beleza, galerinha? Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.